Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma, Amitofo. Hoje vou continuar a expor para vocês o conteúdo do capítulo 2 do livro Sendeiro à Budidade, do Venerável Mestre In Shun. Da última vez foi falado sobre a atitude que se deve ter ao receber o Dharma, e sobre a associação com bons mestres e bons conselheiros, amigos do Dharma. Hoje vou seguir explicando sobre os bons mestres. Sendeiro à Budidade, capítulo 2, stanza 21. Observar suas virtudes e não suas deficiências. Você deve seguir sua orientação sem resistência. Buda disse que esta conduta nobre é completa. As boas pessoas devem ser respeitadas por aqueles que aprendem com elas. Quer seja um bom mestre com virtudes completas, quer seja um bom professor com poucas virtudes, se não nos aproximarmos deles apropriadamente, não poderemos obter as virtudes que devem ser alcançadas. Então, com relação aos bons mestres, temos que observar suas virtudes, mas não observar suas falhas. Se ouvimos e recebemos as instruções de bons mestres, ou aprendemos através de suas condutas e a forma com a qual lidam com as pessoas, eles somente necessitam ter algumas boas qualidades para que possamos observar suas boas qualidades e sua prática. Dessa forma, mesmo de um professor bem instruído e com poucas virtudes, pode-se receber os benefícios do Dharma. Por outro lado, se não observar os méritos, focando apenas nos pontos fracos dos bons mestres e pensando que isso não é tão errado, ou ainda, aquilo não é suficiente, referindo-se à orientação e atitude do mestre ou professor, então, ainda que venha a encontrar com grandes mestres com virtudes completas, não terá o mínimo de benefícios. Pois os bons mestres e professores virtuosos com virtudes completas não podem ter todas as virtudes consumadas sem que tenham algumas falhas. Então, quando se aproximar de bons professores, deve lembrar-se sempre: para que vim aqui? Não é para buscar por falhas dos mestres, mas para aprender e praticar suas qualidades. Sendo capaz de fazer isso, poderá se aproximar de mestres em qualquer lugar que vá, e em todo lugar poderá obter benefícios. O provérbio em que Confúcio diz: dentre 3 pessoas caminhando, aí deve estar meu mestre, tem o mesmo significado. Para se aproximar de bons mestres, resumidamente falando, deve-se seguir as orientações do mestre, deixá-lo alegre e não deve desobedecer suas instruções. Ou seja, se o mestre tem algo para repreender, também deve-se aceitar essa repreensão e não se deve deixar surgir uma mente de ódio e raiva. Como é possível fazer com que o mestre fique alegre? Primeiro, provendo vários tipos de recursos materiais. Segundo, servindo o mestre com itens de necessidades básicas: alimento, roupa, abrigo, medicina. Terceiro, praticando de acordo com as orientações e instruções do mestre. Aqueles que se aproximam respeitosamente dos mestres são a manifestação completa do espírito do respeito pelos mestres e reverência pelo sendeiro. E no caso em que o mestre solicite a você fazer qualquer coisa que não esteja de acordo com o Dharma, naturalmente não deverá seguir a solicitação, porém deve-se explicar de forma suave o motivo de não poder segui-la. No aprendizado e na prática do Buda Dharma, se não puder respeitar o mestre conforme orienta o Dharma e deseja com isso obter os méritos e virtudes do Buda Dharma, isso é totalmente impossível. Como diz nos sutras, se, em relação ao mestre, guardar rancor e desprezo, ou opor com rigidez e maldade,
ou responder com raiva e contradição, e ainda assim esperar obter méritos e virtudes, isso não seria nada correto. Em certa ocasião, o Tathagata elogiou os méritos e virtudes de bons mestres, e Ananda disse: quem obtiver metade das qualidades de uma conduta pura, ações nobres, é considerado um bom mestre. O Buda disse: não diga isso. Quem obtiver plenamente as qualidades de uma conduta pura é considerado um bom mestre. A ideia do Ananda era que aquele que se aproximar de um bom mestre já teria realizado metade da prática na conduta pura, enquanto o Buda quis dizer que aquele que se aproximar de um bom mestre seria como se tivesse realizado plenamente a prática na conduta pura. Então, vejam o quanto o Buda valoriza um bom e virtuoso mestre. Portanto, estudiosos devem respeitar e fazer oferendas aos bons mestres. Os méritos e virtudes de se aproximar de bons mestres são explicados em detalhes no Sutra Avatamsaka, entre outros. Os requerimentos. Evitando os 8 obstáculos. Estanza 22. Evitar renascer nos 3 destinos nefastos. Nem renascer nos céus de longevidade. Nascer na época de um Buda e em um país central. Possuir as faculdades em condições sadias e evitar visões errôneas. Os antigos diziam: difícil é encontrar bons mestres, raro é ouvir o Buda-dharma. Não considere banais as oportunidades raras e fortuitas como essas. Saiba que, para poder ouvir o Buda-dharma, é preciso evitar os 8 obstáculos. Os primeiros 3 são os 3 destinos nefastos: reino infernal, reino animal e reino dos fantasmas famintos. Evitar as retribuições de extremo sofrimento destes destinos. Se renascer em qualquer um destes 3 destinos nefastos, não terá oportunidade de ouvir o Dharma. Embora os poderosos reis dos fantasmas, o rei dos dragões, entre outros representantes, sejam convidados a virem ouvir o Dharma, em algumas poucas ocasiões, ainda assim, eles não podem renunciar suas vidas para seguir a vida monástica, nem receber os preceitos para então seguirem e praticarem com um Buda. 4º obstáculo. Para evitar o 4º obstáculo, não se deve nascer nos céus da longevidade. A esfera da não-forma tem 4 céus: céu do espaço ilimitado, céu da consciência ilimitada, o nada, e céu da nem percepção nem sem percepção. Na esfera da forma também tem o céu do não pensamento, todos com expectativa de vida extremamente longa. A exemplo do céu da nem percepção nem sem percepção, sua expectativa de vida é de 80.000 grandes kalpas. Nascidos neles, não têm chances de ouvir o Dharma. Segundo o capítulo 8 Obstruções do Ekotarika-agama, todo e qualquer ser que renascer nos céus, disse que estão nos céus da longevidade. Raramente poderão ouvir e praticar o Dharma. Portanto, deve-se evitar renascer tanto nos céus quanto nos 3 destinos nefastos, pois somente em corpo humano é possível encontrar o tão raro Buda-dharma. E mais, não basta nascer em corpo humano. É preciso evitar o 5º obstáculo e renascer na época de um Buda, isto é, época onde houver o nascimento de um Buda ou enquanto o Buda-dharma ainda existir no mundo. Quem nascer antes de um Buda surgir ao mundo, ou depois que o Buda-dharma tenha entrado em declínio até sua extinção, então, mesmo como humano, não terá oportunidade de ouvir o Buda-dharma nem praticá-lo. Para evitar o 6º obstáculo, deve-se nascer em países onde houver o Dharma.
Nas escrituras, são chamados de países centrais, que são definidos em relação às regiões fronteiriças. Onde houver Buda ou a comunidade do Sangha que estejam difundindo o Buda Dharma, é um país central. Do contrário, são as regiões fronteiriças. Nascidos em terras fronteiriças, mesmo sendo na mesma época de um Buda, tampouco se pode ouvir nem praticar o Dharma. Evitar o 7º obstáculo. Deve possuir as 6 faculdades completas e em condições sadias. Se for alguém cego, surdo, mudo, psicótico ou com deficiências mentais, mesmo que tenha nascido na época de um Buda e num país central, ainda seria inútil. 8º obstáculo. Mesmo que não tenha os obstáculos acima citados, mas, se nascer em família onde professa-se a visão errônea, ou em comunidades ou famílias não budistas, ou com visões distorcidas e divergentes, o meio o moldará de forma que seguirá sem afinidades com o Buda Dharma. Por isso disse evitar visões errôneas. Estes 8 são geralmente chamados de 8 obstáculos. São as dificuldades que impedem alguém de estudar o budismo. De acordo com o sânscrito, o termo é Ashtav-akshana, que significa 8 situações que tornam inoportuno o aprendizado do Buda Dharma. Sendo assim, quão felizes e afortunados somos por não precisarmos enfrentar estes 8 obstáculos. Este era o conteúdo do Sendeiro à Budidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.